Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje não vou nem falar bem-vindos a mais um vídeo do canal, porque hoje é uma baguncinha, um vídeo explicando um pouquinho sobre uma diferença que aconteceu dessa vez. Eu sempre tenho muita dificuldade em escolher deck para jogar torneio, porque eu tento montar todos, até porque meu objetivo é jogar com todos os decks para saber como eles funcionam, entender as fragilidades, os pontos fortes. E aí, dessa vez é diferente, né? Você sempre vai com o deck mais forte por ele? Não, mesmo que isso não existe. O deck mais forte depende do formato, depende contra quem, depende de quais são os outros decks, né? Então eu não acredito que existe um deck mais forte. Tem formatos que tem formatos que é indiscutível, né? Mas são aqueles decks que vão tomar uma ban, né? Aí o que a gente está fazendo? Eu vou mostrar um pouco para vocês o processo para eu escolher o deck de jogar no torneio de Brasília, no Regional de Brasília. Porque a gente vive um momento que acabou de lançar BT21, ninguém ainda tem BT21 aqui no Brasil, ainda não chegou, e já temos a banlist, então algumas cartas, alguns decks do formato BT20 já foram embora. E aí, por isso que eu vou mostrar para vocês o processo de escolha do meu deck para esse torneio. Vamos ver? Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, quando a gente vai montar um deck, escolher um deck, decidir uma lista, o mais importante é a gente pensar no meta do lugar que você vai, do campeonato que você vai, do que você espera dos players. E aí, eu gosto de jogar sempre com decks diferentes. Eu nunca repito um deck, eu acho que é legal a gente ficar revezando, né? Claro, no nacional eu vou jogar com o deck que eu tiver melhor, óbvio, e é isso que eu quero. Mas, na verdade, até lá a gente vai treinando, variando o deck, isso é divertido. Só que, infelizmente, BT21 não chegou pra gente ainda. Então o sonho de jogar com o Gohan não ia rolar. O Baby Azul também, um deck que eu queria testar, não vai rolar. E o Gokuzinho, né, do Pole, não chegou. Então eu tava numa seguinte decisão. Baniram alguns decks. Estamos numa transição de coleção e ainda não chegou a nova pra gente. Então, vou ressuscitar uma coisa antiga, uma coisa que eu queria jogar e faz tempo que eu não jogo. Fiquei entre duas listas. A primeira seria o Golden Freezer, mas o Maurício ia jogar com ele, então eu tava não querendo muito, já ia ter outro no torneio, não tava muito afim de jogar com ele, apesar de ser um deck que eu gosto muito, tem muito recurso, muita opção, dá pra fazer muita coisa legal, e essa era a lista que eu ia jogar. Mas aí eu pensei, poxa, faz tanto tempo que eu tento montar o Janemba, daí alguém aparece com o deck, eu deixo de usar pra pessoa poder jogar, não ter dois decks repetidos. Daí por muitos anos mesmo, desde antes da pandemia, eu monto o Janemba e acabo não usando, porque tem outras pessoas no torneio, e pra não repetir deck, eu acho que é legal pra comunidade ver decks diferentes. E aí dessa vez eu falei, não, quer saber? Ninguém vai estar de Janemba nesse torneio. É um deck muito antigo, não teve tanta atualização, vou jogar com ele. E aí, comecei a pensar na minha lista. Bom, para quem não conhece, vou explicar um pouquinho. É um deck que tenta ganhar por 1000, zerar o deck do adversário. O líder, dos dois lados, quando bate, dá um draw e o adversário mila duas cartas do topo do deck. Bom, legal. Então o próprio líder já faz esse trabalho de tentar milar. O Awaken é com 4 vidas, desvira 2 energias, só que tem uma permanente muito complicada. Você não pode adicionar nenhuma carta no deck com custo 5 ou mais. Isso significa que você não pode usar a maior parte das ultimates, isso significa que você não pode usar a maior parte dos boss monsters, é um deck restrito a cartas de custo baixo, tá? Do lado Awaken, ele tem uma habilidade bem legal. Você pode colocar uma carta azul da sua mão na drop e negar um ataque, né? Você faz isso uma vez durante a sua partida. Bom, maravilha. Se o meu objetivo é milar e eu demoro, né, porque eu vou batendo uma vez com o líder, então uma vez por turno que eu vou milar o adversário, poxa, é importante a gente ter muito counter, né? Negar bastante ataque. E é isso que a gente fez. Então a gente usava 8 counters azuis, alguns que desviam energia, e o Intoxicated by Justice, na verdade, para impedir, eventualmente, que tenha uma carta de custo 1 que não me deixe desvirar minha energia com os meus counters, tá? Só que não só isso, eu tenho que acelerar o 1000. Então a gente também usava esse Janemba, que se eu não tiver carta em campo, pago uma só energia para ele entrar, ele tem deflect crítico. Esse crítico caiu muito bem no torneio, viu? Mas o objetivo nem é bater com ele. No fim do turno você põe ele embaixo do seu deck, seu adversário mila duas. E esse Unison aqui
a +0 dele faz com que você dê um draw, o adversário dê um draw também, que não é o melhor dos mundos, e 1001. Então ele tá tirando 2 cartas do baralho. Por mais que vá pra mão, o meu objetivo é defender. Então, de certa forma, não é o maior dos meus problemas, certo? Porém, tem uma coisa. Vivemos um formato que não é tão rico em Unisons. Então, talvez eu conseguiria melhorar meu deck de forma que não vou apanhar tanto para os Battle Cards. E aí a gente optou, né, por splitar para o amarelo, colocar cartas amarelas no deck. A Nimbus, todo mundo sabe, ela impede que o meu adversário bata com mais de um Battle Card depois que eu ativo ela, e mais de uma vez, né, porque o Battle Card quando o ataque também vai bater uma vez só. O Macaco é uma ótima carta para eu descartar na ativação da Nimbus, porque eu preciso descartar uma amarela, e eu posso usá-lo para dar draw, então acelerar um pouquinho o meu deck. Além disso, a gente tem um outro counter, que é o Bojack. Se eu tiver uma energia do All-Color, ele entra por uma energia, nega o ataque, e quando ele entra em campo, mila uma carta do adversário. Poxa, se eu tenho energia do All-Color, né, tá pedindo, eu vou jogar com energias do All-Color. O Frost Deadly Poison, na verdade, é um counterplay muito potente, ele pega qualquer custo de carta, qualquer poder, né, mas custa 3 energias. E a sua melhor versão é quando você tem só 3 vidas. Ele nega a skill da carta que está entrando, a carta entra em rest, você dá um draw, e se tiver 3 vidas ou menos, você desvira uma energia para modo ativo, então ele custa 2. O Beerus é simplesmente uma energia para entrar em pé, se você já tiver outra Dual Color na energia, e o Zamasu ele também tem potencialmente esse efeito, né? A gente quer colocar ele na energia para entrar em pé, mas ele também é um counterplay, 2 energias. Se a carta sendo jogada tem custo 4 ou menos, ela não vai entrar, ela vai voltar para a mão do adversário. Ele entra, você dá um draw, escolhe um Battle Card do oponente e vira para Rest. Então é uma outra carta aí que pode ajudar muito na defesa. O Super Combo, né, que a gente também usei só com o Super Combo de draw. 2 Cells, um Gokuzinho, um Beerus Realm of the Gods, Beerus Destroys. Porque eu tenho que também pensar em outras temáticas. Tem decks que, se eu só negar o ataque, talvez não mude muito a vida deles. Então eu quero talvez querer combar e me defender com combo. Então vocês viram que eu tenho 2 possibilidades de defesa, tanto defender com counter quanto defender com combo power. Então aqui a gente tem pelo menos aí todas essas 6 mais 4, 10 cartas de combo 10.000, tá? Tenho também Ultra Instinct Goku's Kamehameha. Normalmente eu uso ele de forma defensiva, é um combo de 15.000 que de certa forma não me custa nada, porque eu pago uma energia, ele desvira energia, tá? Então, no total aí são 12 cartas que vão durante o combate me defender, tá? Lembrando que o Bojack em campo também vira combo power, isso normalmente acontece. Bom, só 2 macacos era muito pouco, na verdade eu usava 3. Mas eu lembrei que muita gente aqui no Brasil joga de agro, e talvez eu usar 2 energias para dar draw pode me fazer falta na defesa. Então eu usei um desse macaco, o Bardock da Eliminator. Ele tem o mesmo efeito que o Goku, só que eu só pago uma energia, mas eu só dou um draw. Tudo bem, né? Isso aqui é uma carta que pode eventualmente me ajudar a dar draw sem deixar de priorizar a minha defesa. Esse counter é um counter que eu coloquei de última hora, eu achei ele bem interessante, principalmente se eu fosse jogar contra alguns decks que batem com pouco poder, vamos dizer assim. Ele dá 5.000 para o meu líder depois de eu negar. Então eu nego o ataque e ponho ele em campo. Se o adversário bate de novo no meu líder, eu tiro ela de campo, ponho embaixo do deck e meu líder ganha 5.000 pelo turno, tipo uma Senzubin. Tá? Então é uma carta que podia aí ser bem útil contra alguns adversários. Colocamos também um Unison a mais, o Baby. Ele era também o desespero defensivo, né? Quando a gente tem um adversário que está com um potencial de agressão grande, a gente pode usar ele. Eu usei ele algumas vezes no torneio, foi bastante interessante. Mas lembrar que o -1 dele põe a carta do adversário embaixo do deck. Talvez eu não queira fazer isso tanto assim, porque eu estou devolvendo cartas por baixo do deck. Como eu quero ganhar milando, é como se eu estivesse devolvendo vida para o adversário. E a ultimate de escolha foi Vermilion Saiyans. Por quê? Bom, primeiro eu não posso usar nenhuma carta com 5 ou mais. Ela é uma das 2 ultimates que tem custo menor que 5. Outra coisa, é um counter-ataque que não nega o ataque, mas eu escolho Battle Cards do oponente e mando para o Warp.
O número de Battle Cards que eu posso escolher é o número de cores que tem na minha energia, no meu campo, na energia do adversário e no campo dele. Então, se eu não estava jogando nem contra azul, nem contra amarelo, eu tinha pelo menos 3 cartas do adversário, Battle Cards, para escolher e conseguir aí mandar para Warp, né? E para cada carta que eu mandei, eu ganho 5.000 pelo turno. Então é uma tripla Senzubin, eventualmente, tá? E teve partidas, por exemplo, que eu joguei contra decks de 2 cores que tinham vermelho e que tinham verde, né? Então isso também já me ajudou, porque eram 4 cores que eu tinha disponíveis, né? E 4 cores, 4 Battle Cards que eu conseguia tirar de campo, tá? Surpreendentemente foi um bom deck pro torneio. Eu acho que jogar de 1000 é sempre muito arriscado, mas o Dragon Ball, ele quer comprar muito, né? O nosso card game quer que a gente compre, então punir uma pessoa por fazer o que ela está acostumada a fazer é sempre um pouco frustrante. Então deu muito, muito certo. Pra vocês verem meu side deck, eu coloquei aí as cartinhas que eu usei. Um Black Smoke, mais para remoção de um eventual Unison que dê muito trabalho, ou cartas com barreira, que não é o meu maior problema, carta com barreira, tá? Mais uma Nimbus e mais um de cada dos macacos. A Nimbus porque tem algumas partidas que realmente eu fui precisar, que tinham muitos ataques contínuos aí todo turno. O Bardock Eliminator e o Seiya Instincts, porque caso eu queira inverter, pô, tô jogando com um cara muito agro, não vale a pena ter 2 macacos ou 3 macacos desses, então eu vou trocar um por um Bardock, e vice-versa, jogando contra um deck muito controle. Não preciso me preocupar tanto com energia defensiva, posso ter mais um desses. Dabura Ritual at Hand, que é para hand control, né? Inclusive a final foi contra um deck que tentou controlar muito minha mão, e ele foi o que fez eu ganhar a última partida. Ultimate Dragon Slaying Bullet, porque como eu disse, não é um formato de Unison, mas um deck que explorasse bater com Unison com certeza me atrapalharia. Então essa carta ia me proteger disso. Mais um Intoxicated by Justice, para tirar eventuais cartas que não me permitem desvirar energia no counter defensivo, né? E um Pilafinho. Esse Pilaf, ele nega keyword de Battle Card atacante. Então às vezes quando o cara vai pro jogo, pro tudo ou nada, um Triple Strike, Quadruple Strike, até Double Strike, negar essa keyword pode fazer com que eu fique vivo, tá? 2 Jiren, Survival of the Fittest, porque, de certa forma, era um deck que quer ir longe, né? Quer chegar na 6ª, 7ª, 8ª energia, eventualmente, e tomar um Android 17 pode ser crucial pra gente perder o jogo. Então, esse Jiren tava aí pra isso. Um Krillin the Cunning, eu até comecei colocando 2 no deck, e um da Burá. Eu acabei invertendo, achei que a chance de eu encontrar um Android 21, uma carta que vire ofensivamente energia, era menor do que de encontrar um Hand Control, então eu acabei invertendo isso de última hora. E 2 Steel Army Reinforcements. Eu até sideei essa carta, mas não usei. Eventualmente é bom trocar um Double Strike, ou um Triple Strike, ou um crítico por perder uma vida e colocar um Blocker, né? Então, essas foram as minhas escolhas de side. E o Z-Deck, primeira carta, que é uma das principais para esse deck, o Cell Awakening of the Created, porque ele faz com que eu limpe o campo de cartas de custo um pouco menor, né, 5 ou menos. Então, como entre um turno e outro nem sempre eu limpava muito o campo, poxa, dar uma Nimbus, negar os ataques, no turno que vem ter todos os mesmos 5, 6 atacantes para eu apanhar, não é legal. Então ele me serviu muito bem para isso. Um SSB Godito, ou Vegito, desculpa, Godless Spirit, eu acabei não usando, mas é uma carta que defensivamente, principalmente em partidas que deck combo, deck que quer chegar num boss muito alto de uma vez, ele me ajuda muito, tá? 3 Beerus, Area Annihilator, é minha remoção de cartas maiores de custo 5 e de remoção de barreira, né? Normalmente eu tentava colocar ele para ser no turno do Awakening, para eu poder usar as 4 energias sem pesar tanto, ou então eu colocava ele num turno para apagar as 2 no outro, se eu soubesse que o deck do adversário tem dificuldade de tirar a barreira. Então essas eram as jogadas a princípio do Zenkai Deck. E um Vegeta Surmounting the Impossible. Para quem não conhece, ele é uma carta que vai me ajudar no Self Awakening, tirar minha própria vida. Isso era uma forma de eu ter acesso ao meu Super Combo. Que eventualmente, se o adversário não me deixa cair para 4 vidas, meu Super Combo é uma carta morta. E chega um momento do jogo que eu preciso dela até para filtrar meu deck, né? Então seria mais para isso. Acabou que eu cheguei a usar uma vez no torneio contra o Shin Shenron, foi importante, né? Mas foi uma partida que eu ganhei no desempate, por ter uma vida a mais.
Então eu usei para baixar para 5. Acabei não usando para baixar pro Super Combo, tá? Mas foi bem legal. E de verdade, gente, fiquei muito feliz com o resultado desse deck. Eu fui para me divertir, fui para dar risada, fui para fazer um torneio bacana. O pessoal de Brasília foi muito receptivo. As partidas foram todas muito difíceis. Eu já conheci o pessoal, sabia que eles jogam bem, mas foi realmente bastante mais difícil do que eu imaginei, tá? Todas, assim, acho que não teve nenhuma partida 100% tranquila, né? Então, eu até agradecer o pessoal pela recepção. A primeira partida foi contra o Rafa de Vegito. O deck dele não rodou muito bem, então eu tive certa facilidade, porque ele compra muito, então foi bastante mais tranquilo, porque eu não tive que me defender tanto quanto eu imaginei, eu me preparei para muito mais, ele deu uma bricada. Depois eu joguei contra o Clauber, que era o atual campeão do Store de lá. Ele estava de Sin Shenron, foi a partida que eu ganhei no desempate, né? Porque são decks mais lentos, ele também demorou um pouquinho mais em algumas opções de jogada e acabou que culminou no desempate. E eu tinha uma vida a mais. A terceira rodada foi contra o Damata, que eu perdi para ele. Eu tava de Gotenks verde, um deck muito agro, muito rápido e que descarta a mão na hora do vamos ver, então isso dificulta muito as minhas respostas. Depois eu joguei contra o Lucas, que tava de Vegex, né, Vegeta Trunks, só que ele fez uma versão super agressiva que atrapalhou bastante, eu realmente achei que ia perder. E na última eu joguei contra o Marcão de Cooler. O Marcão também bricou um pouquinho e ele fez algumas escolhas de tentar me milar, que acabou que eu consegui acelerar o 1000 antes dele e chegou a um ponto que ele não conseguiu voltar pro jogo, né? Mas também foi uma partida muito legal. Na semifinal eu voltei a jogar com o Vegex, né? Que me agressivou mais uma vez. Eu acabei terminando a partida com uma vida a mais. Na primeira eu terminei com uma. Na semifinal eu terminei com 2 vidas. Mas mesmo com 2 eu senti mais ainda, porque parecia que eu ia perder do que na primeira. Mas consegui segurar. E na final eu joguei contra o Gotenks verde. A primeira eu perdi. A segunda eu achei que ia perder, mas num detalhe eu consegui vencer. E na terceira foi uma partida que não foi muito legal. O Damata ele estava um pouco atrasado, ele tinha horário, ele estava um pouco angustiado. Eu vi que algumas jogadas ele acabou não fazendo da maneira mais ideal. E ele joga bem com o deck, não é um cara que errou por errar. Ele realmente estava com a cabeça em Nárnia e não foi uma partida tão legal. Mas, no geral, foi muito bacana o torneio. Espero que todos aí tenham gostado, que todo mundo venha mais aos torneios aí que a gente está tentando promover. E espero que tenham gostado da lista. E já sabem, vamos jogar.